aluno, tudo bom? Hoje na nossa aula de História, dia 13 de maio, nós vamos falar sobre Portugal e Espanha pelos mares. Como é que foi isso, né? Os pioneiros da navegação. E essa aula está contida nas páginas 208 até 211, tá? Então, peguem lá o livro de vocês e abram na página 208 para que a gente possa, né, conhecer essa história. Como vocês podem ver, né, famosos na arte de navegar, os portugueses ampliaram técnicas de navegação e foram criando embarcações cada vez mais modernas e velozes para enfrentar as maiores distâncias em menos tempos de navegação. E aí, como vocês sabem também, né, os navios que eram lançados em alto mar, os portugueses já faziam viagens comerciais também na Europa e exploravam o comércio na costa africana. Isso a gente viu lá no capítulo 1. Bom, na condição de governador dos reinos mais prósperos do mundo, na época, ao lado da Espanha, o rei português, né, uniu forças financeiras e políticas com os comerciantes para a exploração de novas rotas, novos caminhos. E, por questões geográficas, os portugueses resolveram explorar uma rota pelo Oceano Atlântico, sendo que em 1415 navegadores ocuparam Ceuta, na região norte da África, e ali foram criadas as primeiras feitorias, né, que eram aqueles grandes armazéns, facilitando o fluxo de viagens por toda a costa oeste africana. Essas feitorias eram locais construídos próximos a costas. E aí, como eu falei, eles serviam para o controle militar e também negociação de produtos e a troca de escravos. E armazenavam também muitas coisas ali. Aqui a gente tem as rotas, né, onde cada navegador fez. Aqui ó, em vermelho, Bartolomeu Dias. Aqui em azul, Vasco da Gama, o caminho que ele fez. Pedro Álvares Cabral está aqui em verde, né? E a primeira viagem, né, ao Japão está aqui. Estão vendo? Muito bem. Aqui a gente tem o atual Castelo de São Jorge, da mina que fica na África. A feitoria de Mina foi fundada em 1461 pelos portugueses. Estão vendo? Bom, apesar de navegar na costa da África, os portugueses ainda não haviam contornado o continente africano e isso aconteceu apenas só em 1498, né, quando a esquadra de Bartolomeu Dias ultrapassou o temido Cabo das Tormentas, que passou a ser chamado Cabo da Boa Esperança. E com isso, o caminho das Índias tornou-se próximo e uma nova expedição, né, comandada por Vasco da Gama, foi enviada por Portugal. E aí, em 1498, esse navegador português chegou ao Calicut, na Índia, conseguindo estabelecer contratos comerciais naquela região. E assim os produtos, né, lucrativos da região passaram também a ser comercializados por Portugal. E a navegação até a Índia, né, tornou-se frequente entre os portugueses, já era um hábito deles, né? Aí, como é que era uma viagem marítima no tempo dos descobrimentos? Como é que era isso? Aí a gente vai ver agora, né? A gente vê que essas viagens, né, contavam, né, no caso os viajantes, eles contavam as histórias do comércio de tecidos e de especiarias. Suas cartas oficiais serviam também como verdadeiros diários de viagem. Eles retratavam dados da navegação, as rotas, as perdas, os naufrágios e o dia a dia da viagem, né, detalhes sobre a tripulação, condições do navio e informações sobre negociações do produto. E aí a gente vê que é extremamente desconfortável, insalubre é aquilo que não é saudável, né, e perigosa. Em média, a cada 3 navios que partiam de Portugal, um afundava. Olha só, cerca de 40% da tripulação morria nas viagens, vítimas não só dos naufrágios, mas também de ataques de piratas, doenças e choques com nativos de locais, né, dos locais visitados. Quem sobrevivia ainda tinha que aguentar um suportável mau cheiro a bordo e as acomodações que eram ruins, eram precárias. Nas
as cobertas inferiores, onde as pessoas dormiam, o ar e a luz eram escassos, quer dizer, não era o suficiente, sendo fornecidos apenas por fendas entre as madeiras, quer dizer, olha as condições como é que eram, né? Tornando os porões muito abafados, quentes e úmidos, e isso, né, dito por um historiador chamado Fábio Pestana Ramos. Se o alojamento era ruim, a dieta era pior ainda, né? E as caravelas nunca levaram a quantidade ideal de comida. Então a gente já vê, né, a dificuldade, né, de como é que era essas viagens, ok? E aí vocês vão fazer as atividades propostas, tá? Com atenção, consultando o vídeo e consultando o livro também, ok? Beijos!